Amém? Como está a sua fé? Você é uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa de fé? É importante nós pensarmos sobre isso hoje, porque desde o momento que nós chegamos aqui, nós começamos a falar sobre fé. E os cânticos que nós cantamos agora há pouco falaram sobre fé. E a palavra de Deus nos diz que nós somos o povo da fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro, na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Vamos pensar um pouco sobre a fé, na visão de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1 em diante. Para quem tem dificuldade com a Bíblia, está bem no finalzinho da Bíblia aí, né? Os últimos livros da Bíblia. Então, temos de trás para frente Apocalipse, aí temos aí terceira, segunda e primeira João, segundo, primeira Pedro, eu acho que depois vem Tiago. Então diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Interessante que ele usa a palavra saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tem alguém aí que tem a palavra provações? A Nicole ali, a versão dela é provações. Eu gosto mais dessa versão. Sabendo que a prova do que, irmãos? Prova do que? Da vossa fé. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Amém, igreja? O apóstolo Tiago, ele escreve essa carta às 12 tribos de Israel. Quem são as 12 tribos de Israel? É toda a casa de Israel. Os judeus que se converteram a Cristo, mas que estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo perseguição dos próprios judeus, porque, irmãos, naquela época, ser cristão era pertencer a uma seita. A religião oficial para o judeu era o judaísmo, né? Os romanos tinham lá a sua religião de culto aos vários deuses, e aí de repente surge um homem que vem, anuncia a si mesmo como filho de Deus, morre numa cruz. Ao terceiro dia, muita gente fala que ele ressuscitou, e aí todo mundo começa a seguir esse homem, e muitos judeus começaram a se converter, porque a palavra de Deus começou a alcançar o coração dos judeus. Eles começaram a reconhecer que Jesus era o Messias, que havia sido prometido. Só que eles começaram a sofrer perseguições, lutas, aflições, porque estavam seguindo a Jesus. Vou repetir, eles começaram a sofrer lutas, perseguições, aflições, porque estavam seguindo a Jesus. E isso já nos ensina algo de cara, irmãos, que quem segue a Jesus passa por lutas, por perseguições, por aflições. Porque quem segue a Jesus no mundo que não adora a Jesus, no mundo que não concorda com a vida que Jesus oferece, irmãos, será perseguido, passará por aflições, passará por problemas, passará por lutas. Mas a intenção de Tiago era mostrar àqueles cristãos, aqueles crentes ali, que existe uma diferença entre a falsa fé e a verdadeira fé, porque muitos ali começaram a viver uma fé que na visão de Tiago era uma falsa fé. E Tiago começa a dizer o seguinte, que a fé sem obras, ela é o que, irmãos? A fé sem obras, ela é morta.
Ou seja, ele começa então a mostrar que existe uma fé falsa. E essa fé falsa, ela é caracterizada por ser uma fé morta, porque ela não produz as obras de uma fé verdadeira, ou de uma fé viva. Então ele começa a fazer uma distinção entre uma fé de verdade e uma fé falsa. E ele começa a mostrar e a ensinar para os crentes, para os cristãos da época, que a verdadeira fé, diferente da falsa, não é aquela fé que só fala, que está somente baseada no falar ou no saber, mas é aquela fé que imprime transformação, que imprime mudança na vida daquele que a possui, na vida daquele que a tem em seu coração. Porque Tiago ele começa a ensinar, irmãos, que a falsa fé, ela está baseada única e exclusivamente no saber e no falar, enquanto que a verdadeira fé não. A verdadeira fé não, ela vem para transformar, ela vem para imprimir na vida do cristão a capacidade de resistir e de agir para a glória de Deus na terra, para agir em nome de Deus na terra, resistir ao mal, resistir ao pecado e agir proclamando, manifestando todo o bem proveniente de Deus na terra. Então o Tiago ele começa a ensinar que a falsa fé era uma fé onde as pessoas simplesmente falavam de fé, mas ela era ineficaz para produzir as obras que autenticavam a conversão do crente, e era ineficaz para manifestar a nova vida que o crente havia recebido em Cristo, cujo referencial era o próprio Cristo. Porque, irmãos, o propósito de Deus pela fé é que nós sejamos transformados, e essa transformação ela venha culminar na nossa vida, no sentido de promover em nós a imagem de Cristo, de modo que sejamos iguais, parecidos com aquele que nos salvou. Ou seja, quem anda na fé, verdadeiramente anda na fé, precisa caminhar numa vida de transformação, aonde cada dia que essa pessoa vai caminhando, ela vai se tornando cada vez mais parecida com Jesus, mais parecida com Cristo. E então o apóstolo Tiago ele começa a ensinar algo que eu quero nessa noite trabalhar nos nossos corações, que é a marca essencial da fé diante das lutas, diante dos problemas, diante das aflições da vida. E ele procura ensinar que a verdadeira fé, que não é a fé apenas de falar, mas a fé que nos leva verdadeiramente a viver em Cristo, ela produz em nós firmeza espiritual, diante das lutas, diante das aflições, diante dos problemas da vida. Então, se nós verdadeiramente estamos andando na fé, nós temos firmeza espiritual. Se nós verdadeiramente somos pessoas que estamos caminhando e vivendo uma fé legítima, uma fé verdadeira em Cristo, diante das lutas, diante dos problemas, nós temos firmeza espiritual. E é isso que ele diz, quando ele diz, irmãos, versículo 2: tende grande alegria por enfrentardes várias provações ou várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então ele está dizendo assim: aquele que tem fé, ele não cai, ele não desanima, ele não se desespera diante das aflições, ele fica firme. Eu quero perguntar para você: você está firme diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das angústias que você tem enfrentado nesse tempo? Como que você está hoje? Ai, pastor, eu não sei, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou com medo. Ou você está: não, pastor, eu estou firme, estou passando pela luta, estou passando pela prova, estou passando por situações desagradáveis, mas eu ainda estou firme. Como está você? Quem é você hoje diante das suas aflições? Porque, irmãos, a verdadeira fé ela produz firmeza espiritual no nosso coração. Vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque a verdadeira fé ela coloca na sua mente, no seu entendimento,
que o propósito fundamental da fé não é levar você a viver o melhor segundo a tua vontade, mas é levar você a viver o melhor segundo a visão e a vontade do Deus que você serve. Vou repetir: a verdadeira fé, ela não vem no teu coração para fazer você viver o melhor segundo aquilo que você entende que é o melhor para a sua vida. Ela vem para fazer você viver o melhor segundo a visão e a vontade do Deus que você serve. Aí você fala para mim: mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a fé, ela te leva para dois caminhos, diante das lutas, diante das aflições, diante dos problemas que você enfrenta. O primeiro caminho é o caminho da vitória sobre os problemas, o caminho da vitória sobre as aflições, o caminho da vitória sobre as provações da vida, mediante a manifestação do poder de Deus. Porque a fé, através da palavra de Deus, ela descortina os teus olhos espirituais, para que você entenda que você serve um Deus que Ele não é apenas poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele não é apenas um Deus poderoso, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele tem todo o poder. Quando Jesus, lá em Mateus 11, Ele conversa com os discípulos, Ele disse assim: me foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Todo o poder, nos céus e na terra. Essa declaração de Jesus é muito forte, irmãos. Sabe quem caminha com você diariamente, te ajudando a enfrentar as lutas? Aquele que tem todo o poder. Sabe quem é aquele que te sustenta diante das dificuldades, diante das aflições dessa vida? Aquele que tem todo o poder. Sabe quem é que te garante a salvação diante de Deus na eternidade? Aquele que tem todo o poder. Ou seja, o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. E à medida que você vai pela fé entendendo quem é o Deus que você serve, como aquele que tem todo o poder, você passa a ter uma visão otimista, você passa a ter uma visão de segurança diante das lutas, porque a fé diz para você o seguinte: filho, desanima não, essa luta é grande, mas o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para te dar a vitória sobre essa situação. Ele tem todo o poder para garantir que você passe por essa luta, mas que essa situação não vai conseguir te derrubar. Ele tem todo o poder para te sustentar. Ele tem todo o poder para te manter em pé. Ele tem todo o poder para te dar a vitória. Ele tem todo o poder para te garantir nessa situação. Aí o que acontece? Você começa a ter firmeza espiritual. Por quê? Porque você começa a vislumbrar a grandeza do poder do Deus que você serve. Porque a fé, ela vem para isso. Ela vem para mostrar que aonde eu não posso, Deus pode. O que eu não consigo, Deus consegue. Aonde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança com facilidade. Ou seja, o primeiro viés da fé é o viés da vitória, ou da capacidade de vencer as circunstâncias da vida, pelo poder de Deus que caminha ao teu lado, do Deus que está na tua vida, do Deus que se faz presente na sua vida. Irmãos, nós temos que crer que o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder para nos dar vitória diante dos nossos problemas, nos dar vitória diante das nossas lutas. Então a firmeza espiritual, ela se baseia na confiança que nós desenvolvemos em Deus, no sentido de que Ele tem poder para nos dar a vitória sobre as aflições da vida. Quem acredita que Deus tem poder para dar vitória a Ele? Quem acredita que Deus pode curar um câncer? Irmãos, eu já tive contato com pessoas que pelo poder de Deus saíram de uma situação em que os médicos disseram: não tem como sair, mas a pessoa saiu, e os médicos tiveram que ficar assim, boquiabertos. Por quê? Porque Deus tem poder. E o que é que traz esse poder sobre a nossa vida? A nossa capacidade de crer nele, a nossa capacidade de confiar nele, a nossa capacidade de não jogar a toalha
porque o problema, ou a aflição, ou a dificuldade não está ao alcance das nossas mãos. Irmãos, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos resolver, Deus não vai resolver. Você entende? Coisas que estão no alcance da nossa mão, nós temos que resolver, nós temos que fazer. Deus, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer. É isso que Deus vai fazer, porque Deus, Ele trabalha nas situações que nós classificamos como impossíveis, como além das nossas forças, como fora do alcance da nossa capacidade. É ali que Deus gosta de operar. Então, quando você está diante de situações assim, e você começa a se alimentar dessa verdade espiritual através da palavra, isso vai te dando firmeza espiritual. Não é qualquer luta que te derruba, não é qualquer luta que te desespera, não é qualquer luta que tira a sua paz. Por quê? Porque você é uma pessoa de fé. Simplesmente porque você tem fé. Você não se desespera com facilidade diante dos problemas, como muitos estão se desesperando lá fora, porque você tem fé no poder de Deus. Você tem fé na fidelidade de Deus, você tem fé no cuidado de Deus, você tem fé nas promessas de Deus, você tem fé na palavra de Deus, por fim, você tem fé no poder de Deus. Então essa fé, ela te segura, ela te mantém em paz. Está todo mundo desesperado à sua volta, mas você tem paz, você tem firmeza espiritual. Irmãos, é fácil da gente ver isso quando a gente vai para o hospital. Os irmãos sabem que eu passei 60 dias no hospital cuidando do meu pai. O que eu vi de gente desesperada lá, irmãos, não foi brincadeira. Eu orei por pessoas que Deus curou, como também orei por pessoas que Deus recolheu. E eu não esqueço daquela mulher que, no desespero, ela chegou para mim e falou: pastor, ora para Deus levar minha mãe, matar minha mãe. É duro você ouvir um pedido desse, mas ela estava desesperada naquela Santa Casa, porque a mãe dela já tinha tido uma perna amputada, os rins já tinham parado de funcionar, e ela estava lá cuidando da mãe. A mãe entrega aquela situação que, humanamente falando, era só um milagre. Deus podia fazer um milagre? Podia, mas também podia ser propósito de Deus levar. Eu falei: olha, eu não sou Deus, eu não vou orar para Deus tirar a vida da sua mãe, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele, porque se Deus quiser curar ela, mesmo do jeito que ela está, Ele pode. Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Mas se Ele quiser levar, Ele vai levar também. E aí eu orei com ela, falei no ouvido da mãe dela que Jesus era a salvação. Falei: ó, senhora que está dentro desse corpo aí, a senhora está me ouvindo? Entrega a sua vida nas mãos de Jesus, porque melhor do que ter um corpo saudável é ter uma alma salva nas mãos de Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Se a senhora morrer em Cristo, a senhora tem salvação. Isso eu falava para todo mundo que estava em estado de inconsciência. Eu chegava no ouvido e falava do Evangelho. Falava: ó, melhor do que um corpo saudável é uma alma salva. Uma frase muito simples: é uma alma salva, e para essa alma estar salva, ela tem que estar nas mãos de Jesus, lavada e remida pelo seu sangue. Entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Era o meu discurso de quase todo dia, e muitas pessoas partiram assim. Eu acredito, irmãos, que eu vou ter surpresas no céu. Talvez eu chegar lá e: o senhor não lembra de mim, mas o senhor lembra que o senhor teve na Santa Casa? Eu era aquela que estava em coma, eu era aquele que estava lá, que não falava. Eu gostaria, irmãos, de ter essa surpresa no céu, saber que aquelas pessoas entregaram suas vidas para Jesus e foram salvas pela graça de Deus. Irmãos, a fé faz de nós pessoas otimistas em meio a uma multidão de pessoas entregues ao pessimismo. Quantas pessoas eu ouvi na época da Covid que ela estava mais forte, a cepa era mais mortal, ela estava dando com mais força. Quantas pessoas falavam assim: ah, se eu sair eu posso morrer. Eu falei: querido,
Você já está decretando a sua morte antes da hora, né? A palavra de Deus lá em 1 Samuel 1,26 diz que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. É Ele que decide a hora que a gente vai partir. Não é a Covid. Você pode sair na rua e levar um tiro, você pode sair na rua e ser atropelado, né? Como você pode pegar uma Covid, né? Mas não é a Covid vai me matar. Você vai partir o dia que o Senhor disser: chegou a hora, filho, né? E se Ele quiser usar a Covid, Ele vai usar, mas não quer dizer que eu vou sair, vou pegar a Covid, ou ela vai me pegar, e o nosso caso de amor vai terminar no cemitério. Irmãos, não é assim. Nós temos que crer que acima da Covid existe um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu entreguei minha vida nas mãos dele. É Ele que garante se eu vou acordar ou se eu vou dormir e acordar no dia seguinte. É Ele que garante a minha vida. É Ele que garante a sua vida. O que vai te livrar da Covid não é a máscara, nem a máscara, nem o álcool, nem a vacina. Pode ser a vacina mais poderosa que existia aí, inclusive tem muita vacina aí também dando problema. Enfim, não é a vacina que vai te livrar. Quem vai te livrar é Jesus. A melhor vacina que você pode tomar é JC na veia, Jesus Cristo no seu coração. Jesus Cristo é o único que salva. Irmãos, então a fé, ela tem uma vertente para nos dar firmeza espiritual, que é a segurança de que podemos vencer os problemas pela confiança que temos no poder de Deus. A fé nos leva pela vertente do poder, porque muitas vezes, irmãos, é enfrentando lutas, é enfrentando provações, é enfrentando situações de dificuldade, que Deus exalta o seu poder sobre a nossa vida. Deus precisa que você passe por problemas para Ele mostrar para você que é importante ter fé. Porque se a sua vida fosse só de coisas boas, nenhum dia da sua vida você passasse por uma luta, você não ia exercer fé, você não ia saber o que é depender de Deus, buscar a Deus para enfrentar as lutas, porque você não tem luta. Se não tem luta, está tudo bem. Se está tudo bem, a gente não ora, não vai na igreja, não. Praticamente a gente acomoda. A luta, muitas vezes ela faz você um instrumento para que Deus possa exaltar ali o seu poder. Foi assim que Deus fez com muitas pessoas. Foi assim que Deus trabalhou na vida de muitas pessoas. Então, quando eu creio no poder de Deus, eu tenho firmeza espiritual. Você que está aqui nessa noite, você crê no poder de Deus? Mas existem situações, irmãos, em que Deus não vai simplesmente tirar o problema da sua vida. Vão existir momentos em que Deus não vai te dar a vitória sobre o problema. Por quê? Porque nós dissemos agora há pouco que o propósito da fé não é nos levar a viver o melhor segundo a nossa visão, a nossa vontade. É viver o melhor segundo a visão e a vontade de Deus. E muitas vezes na visão de Deus, no entendimento de Deus, o melhor para a sua vida é que você seja aperfeiçoado, melhorado, passando pela aflição, passando pelos problemas. Aí Deus diz assim, não vou tirar o problema, você vai passar pelo problema, porque esse problema ele vai te aperfeiçoar, ele vai te melhorar. Esse problema ele vai servir como instrumento para que eu possa melhorar você, aperfeiçoar você, fazer de você uma pessoa mais plena, fazer de você uma pessoa mais completa na vida. E aí você cai na segunda vertente. A primeira vertente é a vertente do poder. A segunda vertente é a vertente do saber de Deus. Deus é sábio, irmãos. Ele tem poder? Ele é sábio? Então quando você cai aqui, a tônica agora aqui não é o poder, é o saber. Deus sabe o porquê você precisa passar pelo problema. Então quando você não cai na vertente do poder, onde Deus te livra do problema, você cai na vertente do saber, onde Deus usa o problema
para te melhorar, para te aperfeiçoar, para fazer de você uma pessoa melhor em algum aspecto da sua vida. E se não existisse aquele problema, aquela dificuldade, aquela situação na sua vida, não seria trabalhada. É isso que o texto diz. Vem comigo aqui, Tiago 1, olha só, Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais o que, irmãos? Perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então aqui Deus não está falando que Ele vai tirar o seu problema. Aqui Deus está falando que Ele vai te dar um problema, que Ele vai permitir um problema, ou Ele vai permitir uma provação, para que você possa ser aperfeiçoado e completo, para que não te falte coisa alguma. Então nós precisamos entender que às vezes o problema ele vem porque Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos melhorar. Só que seja pela vertente do poder, aonde Deus vai tirar o problema, ou seja pela vertente do saber, aonde Deus vai permitir o problema, de uma maneira ou de outra nós vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus para a sua vida nem sempre é Ele tirar o problema. O melhor de Deus na sua vida muitas vezes é deixar você passar pelo problema. Mas no final, o melhor de Deus vai acontecer para você. Amém? Fala para o seu irmão assim: o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Porque muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias, e muitas vezes nós somos tentados a julgar as circunstâncias de forma errada, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E é nesse momento que a fé precisa nos dar um entendimento de que quando eu estou passando por um problema, ela diz para mim e para você o seguinte: não desespera não, porque o mesmo Deus que tem poder para te livrar do problema, é sábio para usar esse problema para te beneficiar, é sábio para usar esse problema para operar na tua vida e fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Então creia que o Deus que tem poder também é extremamente sábio para fazer algo tremendo através de um problema. Eu não estou aqui, irmãos, trazendo uma mensagem para você, quando eu falo nesse aspecto, dizendo para você que os seus problemas Deus não vai tirar, eles vão ficar. Não, irmãos, estou dizendo que existem problemas que Deus vai permitir você passar. Você vai passar pelo problema, Ele vai permitir que você passe. E se eu disser algo diferente, eu vou estar mentindo para você, porque Jesus diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Jesus não te mentiu, e eu também não vou te mentir, porque tem gente que pensa assim: me tornei crente agora, aí lembra do seu Creyson, né? Meus problemas se acabaram-se, né? Não, irmãos, você vai ter luta, você vai ter aflições, faz parte do caminhar com Deus, faz parte do andar com Deus, faz parte do projeto de aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Quem lembra do apóstolo Paulo? Levanta a mão aí. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, ao ponto de que as pessoas tocavam nos seus aventais. O que acontecia com elas, irmãos? Elas eram curadas. Só tocavam no avental de Paulo, era tanto poder que até o avental do homem curava as pessoas. Só que diz a palavra de Deus que ele tinha um espinho, aonde? Na carne. E sobre esse espinho ele orou quantas vezes ao Senhor? O que o Senhor diz? Paulo, é o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, um grande servo de Deus, tinha um espinho na carne. Muitos estudiosos dizem que era um problema na visão dele, porque os escritos de Paulo, as letras dele eram muito grandes. Muitos até dizem que ele ficou assim porque ele caiu no caminho de Damasco, ficou cego, e depois a visão dele ficou
pela metade, são conjecturas, irmãos. Eu não posso dizer que seja isso, né? E às vezes eu, pastor Gaudilei, não concordo muito com isso também, porque se eu falar que quando Ananias orou por Paulo e ele voltou a ver, e aí ele ficou com a visão prejudicada, eu vou dizer que Deus fez um serviço mal feito. Sim ou não, irmãos? Eu não creio que meu Deus faz serviço mal feito. Eu creio que Deus, quando Ele cura 100%, né? Então eu não vou dizer que foi dessa ocasião ou daquela ocasião, se era o problema na vista ou não. Eu não vou dizer, mas ele tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes a Deus e Deus disse não para ele. Deus disse não, e ainda disse assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a gente fala assim: nossa, o apóstolo Paulo ficou chateado com Deus, hein? O apóstolo Paulo desanimou da fé, desviou. Foi isso que aconteceu com ele, irmãos? Não, irmãos. Lá em Romanos 12, não sei se no versículo 2 ou 3, ele diz assim: porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo com espinho na carne. Com espinho na carne, ele estava firme. Com espinho na carne, ele estava declarando: a vontade do meu Deus para a minha vida é boa, é agradável, é perfeita. Com espinho na carne, ele estava firme na fé, irmão. E você, está firme? O Senhor não tirou o espinho, o Senhor não resolveu o problema, o Senhor usou aquele problema, o Senhor usou aquela situação. E o apóstolo Paulo, ele fala ali do porquê do espinho. Ele diz assim que ele foi levado ao terceiro céu, onde ele teve a experiência de ter visões inefáveis da glória de Deus, e para que não se ensoberbecesse o seu coração, foi lhe dado um espinho na carne. Em outras palavras, na visão de Deus, segundo aquilo que Deus entendeu que era melhor para a vida do apóstolo Paulo, Deus entendeu que era melhor ter alguém humilde, mas ter alguém com espinho na carne, mas humilde. Mas ele deixou o espinho na carne. Qual é o espinho que está na tua carne? Pergunta para o seu irmão aí: qual é o espinho que está na tua carne? Já vou dizer, para ninguém aí ficar pensando coisa errada, que marido e mulher não é espinho, hein? Ai, pastor, o meu espinho é o meu marido. O meu espinho, pastor, é essa mulher. Pastor, quando ela fala, né? Não, irmãos, marido e mulher não é espinho, né? Espinhos são outras coisas que Deus permite na nossa vida, muitas vezes porque Ele quer trabalhar alguma coisa na vida da gente. Mas você não pode perder a sua firmeza espiritual. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando? Então a fé verdadeira, ela nos dá firmeza espiritual diante das lutas, porque ela nos mostra que Deus tem poder para resolver os nossos problemas. Amém? Mas ela também nos dá firmeza espiritual porque ela nos mostra que Deus, quando não resolve o problema, Ele usa o problema para nos abençoar de alguma maneira que nós precisamos entender na caminhada com Ele. Então nós não devemos desanimar, seja qual for a sua situação hoje, seja qual for a dimensão do seu problema, seja qual for a sua luta, entenda uma coisa: Deus está fazendo o melhor para você. Você é capaz de dizer isso para você mesmo? Que Deus está fazendo o melhor na sua vida através desse problema que você está passando, dessa luta que você está enfrentando? Então tome posse disso no seu coração. A verdadeira fé, ela nos traz firmeza espiritual também, porque, irmãos, ela nos quebranta e ela arranca do nosso coração todo e qualquer sentimento de revolta contra Deus. Alguém aqui já viu pessoas revoltadas com Deus? Quem já viu aí? Eu já vi também, irmãos. Nesse tempo parece que virou moda. Esses dias eu encontrei alguém que falou assim: nossa, como que Deus permitiu essa Covid? E muita gente morreu gente boa, morreu fulano, morreu ciclano, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa, irmãos.
E aí as pessoas começam a questionar, a querer julgar coisas que não competem a elas julgar. Não competem a elas fazer esse tipo de julgamento e nem a nós. Se você olhar para a Bíblia, as pessoas que tinham uma fé verdadeira, elas nunca julgaram ou se revoltaram contra Deus, mesmo quando estavam passando por situações difíceis, porque a verdadeira fé, ela nos leva a exaltar a Deus, a exaltar os feitos de Deus, mesmo quando nós estamos passando por aflições ou situações de deserto na vida. Se você vai lá em Êxodo 18, no diálogo de Jetro e de Moisés, Jetro é o sogro de Moisés, está lá Moisés. Quando Jetro encontra Moisés, Moisés começa a falar: olha, esse Deus é maravilhoso, Ele abriu o mar vermelho, Ele nos deu vitória sobre os amalequitas, Ele tirou água, Ele fez a água amarga virar doce, enfim, ele começa a exaltar o quê? As grandezas dos feitos de Deus. Mas Moisés estava onde? No deserto. O deserto é lugar de fartura, irmãos? Deserto é lugar de luta. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de frio à noite e calor escaldante de dia. Mas no meio do deserto, glorificando a Deus. No meio do deserto, exaltando o Senhor, não reclamando, não murmurando, não julgando, porque muitas vezes nós julgamos a Deus, porque na nossa mente finita, a gente não queria passar por uma determinada situação, a gente não queria que determinada situação acontecesse com alguém que nós amamos, mas nós não temos poder sobre essas situações, e é nesse momento que nós temos que crer que Deus sabe o que Ele está fazendo, e a gente deve confiar nele. Irmãos, como que Abraão se sentiu quando Deus pediu Isaac? Abraão, é o seguinte: eu sei que você esperou 100 anos para ter esse menino, só 100 anos só, agora vai lá, pega o Isaac e sacrifica ele para mim no monte. Como é que você acha que o coração de Abraão ficou naquele momento? Imagina, você esperou 100 anos por uma promessa, e aí a promessa vem, Deus manda você matar a promessa. Quem tem fé serve a Deus, mesmo quando Deus te faz passar por situações que você não está entendendo, mesmo quando o que Deus te pede muitas vezes é algo que você considera injusto, mas você não questiona. Abraão, irmãos, com certeza naquele momento, no coração dele veio o desejo de não fazer, de não ir. Ele não estava entendendo nada, mas ele creu que o Deus que ele servia sabia o que estava fazendo, e ele precisava descansar nessa certeza. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus que andou com Abraão, Ele está do seu lado hoje, e você precisa, como Abraão, entender que vale a pena sacrificar o que for necessário sacrificar, para fazer a vontade de Deus prevalecer na sua vida, porque com Abraão foi apenas uma prova, sim ou não, irmãos? Foi só uma prova, era só um teste, e ele passou no teste. Queridos, tem muitas coisas na nossa vida que é só uma prova, é só um teste. Deus quer ver se você simplesmente vai dizer sim até o fim. Deus quer ver se simplesmente você não vai desistir no meio do caminho. Deus simplesmente quer ver a tua prontidão, a tua obediência, a tua capacidade de honrar a fé, porque muitas vezes nós queremos ser honrados pela fé. Eu tenho fé em Deus, e eu quero então receber essa cura, eu quero receber esse carro novo, eu quero receber esse emprego novo, eu quero receber tudo novo, mas muitas vezes nós temos que entender que não é só a fé que tem que honrar a gente, nós temos que honrar a fé que nós temos. Amém, irmãos? Temos que honrar a nossa fé. E quando é que isso acontece? Diante das provas. Porque está dizendo aqui, é necessário que a sua fé seja provada. É o que está dizendo aqui em Tiago. Depois que a sua fé for provada, vai gerar paciência. Paciência vai ter a sua obra completa.
É uma sequência. Vem a prova, depois vem a paciência. Tem um texto que Gabriel gosta muito, né, Gabriel? Romanos 5. Vamos abrir lá Romanos, para você entender melhor o que eu quero dizer. Olha só, Romanos 5:3. Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? O que a tribulação produz aí? Paciência, perseverança. E a paciência produz o que? A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. É uma sequência, mas primeiro começa na tribulação. Não tem como esse processo se desenvolver se não tiver tribulação. Você consegue entender isso? Às vezes a tribulação precisa ser o início de um processo de vitória na sua vida. Vou repetir: às vezes a tribulação precisa ser o início de um processo de vitória, que vai terminar com o seu coração cheio de esperança em Deus. Esperança no Senhor. Então, querido, a fé, ela remove do seu coração a revolta, ela coloca no seu coração quebrantamento, ela coloca no seu coração compromisso de esperar Deus agir. Estou terminando, irmãos. A fé, ela gera firmeza espiritual, porque ela me leva a desenvolver a fé que estava em Cristo. Cristo cria no Pai, irmãos. Cristo tinha fé em Deus? Sim ou não? Com certeza, né, irmãos? E aí eu imagino assim que Jesus, no momento da cruz, no momento da luta, ele estava dizendo: está doendo, está difícil, está angustiante, principalmente ali no Getsemane, quando Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. Eu estou vendo já os cravos, eu estou vendo a dor.